Olá, tudo bem com você? Como é que anda a sua saúde, hein? Presta atenção e cuide sempre dela. Você às vezes tem aquela queimação no estômago? Pode ser gastrite ou não. É sobre esse assunto que a gente vai falar agora com o doutor Admar, que vai ajudar a gente a refrescar nossas ideias, né, doutor? Seja muito bem-vindo aqui no quadro Saúde é Vida. Olá, Andréia, muito obrigado. É uma honra estar com vocês e com seus telespectadores. Nós que agradecemos, né, gente? A gente fala de queimação no estômago, quando a gente fica nervoso, isso acontece mesmo, né, doutor? Eu falei de queimação de estômago e gastrite. Tem diferença? Sim, na realidade, existem três entidades que a gente tenta dividir. Uma é a dispepsia funcional, é aquele mal-estar no estômago que você sente, às vezes com enjoo, às vezes com náuseas, com ânsia de vômito. Quando você vai comer, você já não tem tanto apetite. Existe uma outra entidade que já é a gastrite, que já é uma inflamação no estômago, onde você já sente uma queimação. Geralmente essa queimação ela pode acontecer no período pós-alimentar. E ainda numa situação mais grave, mais preocupante, é a úlcera péptica. A úlcera péptica é uma ferida no estômago. E essa ferida ela dói, ela leva a uma dor no estômago, que muitas vezes piora com a alimentação e outras vezes melhora com a alimentação. Então são três entidades diferentes. E que causa dor, né, doutor? A gente falando da gastrite, né? O que pode causar a gastrite? Existem alguns fatores que podem levar a esses sintomas que muitas vezes se assemelham nessas três entidades, né? Às vezes, o que existe é um desequilíbrio entre os fatores que agridem a mucosa do estômago, a parede interna do estômago, e um desequilíbrio com o sistema de defesa que nós temos no estômago. Nós temos um muco protetor da mucosa gástrica e quando os fatores de agressão são mais intensos, isso pode provocar esses sintomas. Isso que pode provocar a gastrite, um excesso de ácido produzido pelo estômago, muitas vezes decorrente do estresse, do nervoso e principalmente do tabagismo, do cigarro, e outras vezes alguns alimentos mais fortes, mais ácidos ou mais condimentados, mais apimentados. Vamos falar então desses alimentos. O senhor falou, o álcool também, né, doutor? É perigoso, né? Álcool, refrigerante. Sim, a bebida alcoólica também pode agredir a mucosa gástrica, principalmente se ela já tem alguma lesão, se ela já está inflamada ou se já tem alguma erosão, alguma ferida ou até uma úlcera. Então, o álcool pode provocar. O refrigerante, pela presença do gás, também pode provocar uma piora dessa sensibilidade da mucosa gástrica e, às vezes, a distensão do estômago pelo gás provoca essa dor, esse mal-estar no estômago. Agora, existem alimentos, né? Por exemplo, quando a gente está sentindo dor no estômago, né, gente? A gente sempre tem aquela receitinha caseira. O leite, por exemplo, ele alivia mesmo? O leite, num primeiro momento, ele alivia, porque ele neutraliza o ácido produzido pelo estômago. Mas o leite, se tomado em excesso, como se fosse um tratamento da dor do estômago, ele provoca um efeito rebote tardio que aumenta a produção do ácido. Então, você tomar o leite em pequenas quantidades, no café da manhã ou à tarde, não tem problema. O que você não pode usar é o leite como forma de tratamento de uma dor no seu estômago, de uma queimação no estômago. Isso é que não deve ser feito. E às vezes as pessoas também, quem tem gastrite já diagnosticado, tem medo de tomar água com limão. Fala que pode piorar. Exato, porque você tem essa gastrite como um dos motivos, o excesso de ácido. A hora que você está tomando água com limão, e o limão é um ácido acético, né? Você pode piorar essa agressão à mucosa gástrica, o que vai piorar a dor, ou a queimação, ou até esse desconforto no estômago, aquele mal-estar, aquele empachamento, ou que a gente chama de plenitude, quando você come um pouquinho
e já sente o estômago muito estufado, como se tivesse comido muito. Ô, doutor, para a gente entender direitinho, quando isso acontece, há uma agressão no estômago, é isso? Nós temos a camada interna do estômago, que é a mucosa gástrica. Essas células do estômago, elas são protegidas por um muco protetor dessa mucosa gástrica. Quando existe uma hiperacidez pelo suco gástrico, o estômago está produzindo muito ácido, esse excesso de ácido, ele vence essa barreira protetora do estômago e agride essa mucosa gástrica, essas células que revestem o estômago. Então, o estômago vai ficar avermelhado, inflamado, hiperemiado, que é o termo técnico que a gente usa. Esse estômago inflamado, que é a gastrite, isso dói, porque é como se fosse uma queimadura na mucosa gástrica. Isso é mais sensível, isso dói. Então, isso vai ser percebido pelo paciente. Se você tiver uma distensão gástrica, ou porque comeu muito, ou bebeu muito, ou bebida gasosa, ou vai perceber isso quando você come e você sente o contato do alimento com essa mucosa inflamada. Então você vai ter uma dor, às vezes uma queimação, e pode ter outros sintomas, como o enjoo, a náusea e até a falta de apetite. Porque a hora que ele come, ele sente mal, então ele perde o apetite. Já não quer nem comer, né? Já que vai passar mal, já prefere nem comer, né, doutor? Exato, passa a comer menos e às vezes é um motivo, uma causa de emagrecimento. Ô, doutor, a viroses, algumas viroses ou alergia também tem a ver com a gastrite ou não? A alergia principalmente falando? Você pode ter alergia a alguns alimentos, mas isso não dá esses sintomas típicos que a gente tem na gastrite ou na úlcera, que seria mais essa queimação ou essa dor quando você come ou após comer. Então, isso seria uma sintomatologia um pouquinho diferente. A preocupação é aquele paciente que tem esse desconforto gástrico e não procura um tratamento médico, uma avaliação médica, quer seja para tratar ou até para investigar a causa desse desconforto ou dessa dor no estômago. Isso é muito importante. Agora, tem pessoas que fazem usos de remédios como anti-inflamatórios. Isso pode vir a desencadear a gastrite? É uma preocupação, né? Muito bem lembrado. Além do fator do álcool, do cigarro, do tabagismo, o uso de anti-inflamatório, ele é um agressor importante no estômago. E a gente sabe que hoje esse uso indiscriminado, quer seja de uma aspirina, do AAS, ou quer seja de algum remédio para dor, esse paciente pode desencadear esse quadro de gastrite ou às vezes até uma úlcera. Vai piorar, né, doutor? De vez tratar, porque vai lá se automedica, vai na farmácia aí sem prescrição médica, acaba piorando, né, a gastrite. Exato. E o interessante é que isso muitas vezes não é dose dependente. Então, mesmo pequenas doses, ou já no primeiro ou segundo comprimido, o paciente já pode desenvolver um quadro de dor intensa, até uma gastrite, às vezes até uma úlcera. Agora, doutor, o estresse eu vou deixar para depois, mas é possível evitar a gastrite? A gente prevenir? Você tem que ter alguns cuidados. O primeiro cuidado, exatamente, é uma boa alimentação. Então, você tendo uma alimentação regrada, sem abusos, quer dizer, tudo é permitido sem abusos, você já ajuda a prevenir a gastrite. Caso você tenha uma situação como o tabagismo, é importantíssimo você parar esse tabagismo. Corta o cigarro. Ou no mínimo diminuir, mas o ideal realmente é parar. E como você comentou, a situação do estresse ela é muito importante. Numa situação de estresse, você aumenta muito a adrenalina circulante. Essa adrenalina estimula o estômago a produzir muito mais ácido do que o habitual. E o excesso de ácido agride o próprio estômago. Então, tentar diminuir esse estresse também é uma medida muito importante. É que a gente está vivendo, às vezes, num período, desde março, um período de muita tensão, né, doutor? Que a gente fica muito preocupado com a nossa saúde, com a saúde dos nossos familiares, mas o ideal é a gente tentar colocar a cabeça no lugar, respirar e se controlar, né? Porque a gente não sabe da influência que a nossa cabeça tem no total do nosso corpo, né? E o nosso estômago também é atingido, né?
Exatamente. Em algumas pessoas, o órgão de choque de todo esse estresse, de toda essa ansiedade é o estômago. E existem outras pessoas que o órgão de choque é o intestino, e ele, numa situação de estresse, vai ter uma diarreia. Existem pessoas que o seu órgão de choque é a pele. Numa situação de estresse, ele vai ter uma coceira, ele vai ter uma alergia. Existem pessoas que, numa situação de estresse, vão ter uma angina ou até um infarto. E existem pessoas que o seu órgão de choque é o estômago e ele vai ter dor, queimação, gastrite ou até úlceras. Agora, para a gente até dar uma aliviada nesse estresse, é bom uma atividade física, né, doutor? Também o senhor falou Sempre. dizer adeus aí para o álcool e também para o tabagismo e incorporar uma qualidade de vida mais saudável e aí passa pela atividade física. Exatamente. A atividade física regular é fundamental. Fazer a sua caminhada, mesmo que de máscara, é fundamental. Ou até uma academia, que agora já foram liberadas as academias, com os seus cuidados, né, com os devidos cuidados. Mas você pode procurar uma academia novamente, ou se não quiser uma academia, fazer a sua caminhada mesmo, mas usando máscara, isso é muito importante. Mulheres grávidas, gestantes, têm que tomar cuidado com a gastrite? Sim, e a mulher grávida, ela tem um outro fator além da gastrite, que é o refluxo gastroesofágico, porque existe a compressão do útero no segundo trimestre ou no terceiro trimestre, uma fase mais avançada da gestação, existe o aumento da pressão abdominal e esse útero aumentado por conta da gestação comprime o estômago e aumenta a chance de refluxo de ácido do estômago para o esôfago, levando uma esofagite de refluxo. E é claro, a mulher grávida, ela vai ter algumas particularidades nas medicações que ela pode tomar em função da gestação. Por isso, a orientação do seu obstetra é fundamental. Agora, doutor, o senhor falou do refluxo, ele está muito associado, além da mulher grávida, né? Mas fora a questão da gestação, o refluxo está muito associado à gastrite, né? Quando você tem esse excesso de ácido pode provocar a lesão da mucosa gástrica, que é a gastrite. Ele pode provocar até a formação de úlceras, seria uma ferida mais profunda, tanto no estômago quanto no duodeno, ou esse excesso de ácido pode provocar esse refluxo de ácido para o esôfago, que é aquele órgão que leva a comida da boca até o estômago. E o esôfago, muitas vezes, não tem esse muco protetor, ele não está preparado para esse ácido como está o estômago. Então, mesmo pequenas quantidades de refluxo no esôfago pode levar àquela sintomatologia que é a chamada azia, ou aquela queimação que sobe pelo peito e vem muitas vezes até a garganta. Então, o excesso de ácido pode provocar, além da gastrite, pode provocar o refluxo gastroesofágico. Agora, o senhor falou da úlcera, é uma fase mais aguda da gastrite ou são coisas separadas? São coisas distintas. Não significa que um paciente com gastrite ele vá evoluir para a úlcera. O que nós temos que ter em mente é que a gastrite, ou esse paciente com sintomas de queimação, dor no estômago ou má digestão, dependendo da sua idade, se ele for jovem, ele pode até, procurando o seu médico, ele pode até iniciar um teste terapêutico. Ele entra com uma medicação para diminuir a produção de ácido por esse estômago e ver se melhora. Já um paciente numa idade mais avançada, acima dos seus 50 anos, que tem os mesmos sintomas, esse paciente já precisa ser investigado para fazer um diagnóstico correto. E o diagnóstico correto é feito através de uma endoscopia digestiva, onde você vai avaliar o esôfago, o estômago e o duodeno. E nessa endoscopia digestiva, você já vai fazer uma pesquisa de uma bactéria dentro do estômago, que muitas vezes é quem provoca essa úlcera péptica, quer seja no estômago, quer seja no duodeno, e muitas vezes essa bactéria está relacionada com a gastrite também, que é o Helicobacter pylori. Uma vez diagnosticado essa bactéria, você trata com antibióticos e você tem uma eliminação, uma erradicação dessa bactéria, melhorando o quadro de gastrite e melhorando essa úlcera. Vejam que
Hoje, já se sabe que a úlcera duodenal, 90% delas estão relacionadas com essa bactéria. Já a úlcera gástrica, 70% das úlceras gástricas estão relacionadas com a presença da bactéria do Helicobacter pylori. Por isso, a endoscopia digestiva, que pode, além de fazer o diagnóstico dessa lesão, ela permite a biópsia do estômago para fazer o teste da bactéria. O doutor, então, assim, não precisa chegar ao ápice. Às vezes a pessoa está com aquela queimação constante. É bom já logo no início procurar ajuda médica, né? Para que o problema não cresça. Sim. Exatamente. E o médico vai decidir, no caso dessa paciente, através da sua idade e através de fatores de risco. Por exemplo, se é fumante ou não, se é tabagista ou não. Ou se tem algum parente que teve câncer no estômago. Então, se você teve um antecedente de pais ou avós que tiveram câncer no estômago, isso já é um sinal de alerta para esse médico que, com mais probabilidade, vai pedir um exame diagnóstico mais cedo, uma endoscopia digestiva, por excesso de cautela, para avaliar se realmente é só uma gastrite e não alguma coisa mais séria. Olha, o senhor faz um alerta importante sobre o câncer do estômago, que também tem que chamar a atenção do paciente, né? Que é perigoso, né, doutor? Sim, hoje no nosso país, ainda que a incidência não seja tão elevada, mas ele é um dos cânceres mais frequentes e ele precisa ser alertado porque se você faz um diagnóstico precoce do câncer gástrico numa fase inicial, você consegue um tratamento curativo, você consegue eliminar esse câncer, às vezes até numa fase inicial, só por endoscopia, numa outra fase com cirurgias que vão retirar uma parte do estômago e você consegue remover a doença como um todo. E esse paciente vai viver depois sem ter recidiva do câncer, desde que tratado numa fase precoce, numa fase inicial do câncer. Se você já procura um tratamento, um acompanhamento médico numa fase mais avançada, nem sempre o tratamento curativo vai ser permitido, porque às vezes o câncer já está numa fase mais avançada. Por isso a importância do diagnóstico precoce, então, né, doutor? Porque as pessoas, principalmente quando a gente fala de estômago, tem mania da automedicação, de tomar remédio sozinha. Então, isso é bastante perigoso. Tem que sim procurar o médico, né? E o senhor fez um alerta importante e também trouxe uma esperança, que tem cura. Sim, uma vez diagnosticado numa fase inicial ou numa fase precoce, você tem cura, sim. Por isso que às vezes as pessoas têm medo de fazer uma endoscopia, o medo do diagnóstico. Não precisa ter medo. Hoje em dia, a endoscopia feita com sedação anestésica é um exame que você não percebe nada, você não sente nada, e você faz um exame tranquilo. A hora que você acorda, o exame já foi feito, você não percebe nada. E o importante é um diagnóstico numa fase inicial. Isso sim, e não retardar numa fase muito avançada, que daí muitas vezes o médico ou mesmo o cirurgião do aparelho digestivo não tem mais o que oferecer em matéria de cura da sua doença. Por isso que é importante um tratamento, uma procura numa fase inicial. O doutor, mesmo quem ainda não está sentindo alguns sintomas, mas já está preocupado, pode pedir esse exame, não pode? Para fazer uma investigação? Porque às vezes não sente, né, nenhum sintoma. Pode, e isso vai levar, o médico vai levar em consideração se ele é de algum grupo de risco. Como eu falei, dependendo da sua idade, dependendo dos seus hábitos, ou o cigarro, que a gente reforça nisso, ou o uso crônico de anti-inflamatório, como você muito bem chamou atenção, ou como antecedente familiar de algum tipo de câncer, ou mesmo de úlceras pépticas, isso muitas vezes pode levar a fazer uma endoscopia um pouco mais cedo, ainda mesmo antes de ter algum sintoma mais importante. Então, existem sintomas ou sinais que são sinais de alerta, que preocupam muito. É aquele paciente que tem sintomas tipo um sangramento digestivo. Doutor, isso é importante a pessoa observar, né? Exato, uma situação mais grave, aquele paciente que teve um desconforto no abdômen, ou mesmo dor ou queimação, e teve uma evacuação com fezes enegrecidas, fezes pretas.
Isso mostra que teve um sangramento digestivo alto e essas fezes pretas, que nós chamamos de melena, isso significa o sangue já digerido pelo intestino. Isso é um sinal de alerta que precisa procurar um tratamento urgente. Imediatamente, né? Até a nível, às vezes, de pronto-socorro, para saber se esse sangramento ele é muito intenso ou não, se justifica já uma internação e até uma endoscopia de urgência. Tá certo. Doutor, muito obrigada pelos esclarecimentos, viu? Valeu todas as orientações. É uma honra para nós poder estar participando e estamos sempre à disposição. Agora, doutor, como eu sou abusada, eu vou fazer mais um convite para o senhor. Volte sempre, tá ok? O convite já está aceito. Combinado? Tá certo, muito obrigada então, obrigada a você que esteve comigo e com o doutor até agora. E olha, faça como ele falou, viu? Cuida da sua saúde e não deixa chegar aí na fase mais grave de nada não, procure ajuda médica, fique bem. Até nosso próximo encontro. Tchau!